O meu convidado de hoje é o professor Sterling, conselheiro estadual de Educação do Estado do Rio de Janeiro, diretor e fundador do IFEC e também diretor-geral das Faculdades Integradas Maria Tereza. O programa CDL Entrevista vai para um rápido intervalo e volta já. Estamos de volta com o programa CDL Entrevista com o professor Sterling. Professor, é um prazer tê-lo aqui conosco no nosso programa. Em primeiro lugar, eu gostaria de saber, o senhor é brasileiro de nascimento? Não. Eu nasci em Nova York, mas me sinto brasileiro também de coração, porque moro aqui desde os 4 anos de idade. Sim, então adotou o Brasil. Certamente, é uma pátria para mim. Uma pátria. Agora, os seus pais também residem no Brasil, residiram no Brasil? Residiram também, mas já são falecidos, né? Sim. E o senhor veio morar diretamente em Niterói ou morou em outras cidades depois que optou por Niterói? Não, primeiro Niterói, depois Rio de Janeiro, Brasília e Niterói. Agora, sim. Evidentemente que entre esses momentos, também no exterior, onde eu fiz parte da minha formação acadêmica. Né? O currículo do professor ele é vasto, em várias formações, mestrados, doutorado. Como foi essa experiência de estudar fora do Brasil? Foi opção ou foi por necessidade de curso de aperfeiçoamento? O senhor optou por estudar fora? Não achava que o Brasil teria condições de lhe dar uma graduação, uma especialização? Eu creio que foi mais por questão de oportunidades. Sim. Que à medida que você está atuando em determinada área, às vezes surgem oportunidades. Correto. Onde você vê que há um foco interessante para você, seja no Brasil ou fora. E eu, na verdade, nisso eu reconheço que eu tive a sabedoria de aproveitar o bom momento no qual me foi possível estar nesses lugares. O senhor é um especialista em educação. Sim. Qual a visão do senhor em relação à educação? De todas essas formações que o senhor vê, as especializações, as formações, lhe deu certamente uma massa crítica muito grande em relação à educação. Sim. A educação hoje do Brasil, ela está no trilho certo? Veja bem, eu acredito que a educação vai entrar no trilho certo quando algumas coisas centrais acontecerem. Primeiro, investimento pesado na educação básica. Sim. Vale lembrar que a educação básica, os anos iniciais, são fundamentais na formação de um ser humano. É onde você desenvolve N capacidades que o permitem ter uma visão bastante plural a nível da construção do seu conhecimento, dos seus saberes. Um outro fator que eu acho que tem que ser revisto, por exemplo, é a questão do ensino médio. Sim. O ensino médio, hoje em dia, ele realmente não norteia a uma pessoa através de suas capacidades para que ela possa realmente estar preparada no futuro para ser um profissional com mais base dentro daquelas linhas de conhecimento que interessam a ela. Ele acaba passando pelo primeiro, pelo segundo, pelo terceiro ano, mas na verdade apenas para passar. Certo. E não porque ele está desafiado, porque de repente, para aquela pessoa que tem toda uma visão numa determinada área, por exemplo, na área de matemática, se a pessoa gosta disso, acaba tendo que cursar tantos assuntos diferentes que acaba a pessoa pulverizando a sua capacidade, que poderia ser direcionada para aqueles assuntos centrais que ela gosta. Certo. E no futuro, se for um técnico ou para uma faculdade, ele possa aí sim adentrar para um outro universo de possibilidades e ser um profissional muito mais realizado e competente. Né? Existe algum exemplo que o senhor possa nos dar desses países que o senhor estudou, onde a educação prima pela qualidade, não apenas do saber intelectual, mas a qualidade do aluno? O aluno é bom em matemática, então nós vamos potencializar a matemática no estudo dele. Existe algum caso concreto nesse aspecto, professor? Eu creio que existem experiências muito interessantes, por exemplo, a nível de mundo, como você tem na Finlândia. Né? Finlândia. Lá você tem um ensino realmente assim, primoroso. Você observa que alguns países, por exemplo, como Dinamarca, Noruega, Suécia, enfim, eles investem muito na formação do professor das séries iniciais. É necessário que, além da sua formação acadêmica comum, você ainda faça um ano de curso que é promovido pelo governo. Você tem que passar nesse curso para ter condição de lidar com o jovem, com a criança, no caso, sobretudo. O caso do Japão, onde eles realmente direcionam muito a questão do conhecimento. Sim. Então, existem algumas experiências exitosas. E a Coreia do Sul, que
estava numa fase terrível de desenvolvimento. Verdade. E hoje em dia, mesmo com a excelência da qualidade educacional, o governo continua a investir somas imensas. É verdade. Sabe, qualificando cada vez mais, despertando a curiosidade, o interesse das pessoas pelo saber. Professor, nesse caso da educação, fica claro que não só o aluno, mas o profissional da educação, ele é muito valorizado nesses países, né, professor? Sim, sem dúvida alguma. O que nos leva a pensar a situação crítica dos professores no Brasil. Hoje em dia, a carreira é altamente desmotivadora. Uma das funções que eu tenho, eu sou diretor da UP Sindicato, Sim. que é a União dos Professores Públicos do Rio de Janeiro, no estado do Rio, e simplesmente a gente vê que hoje em dia a situação é muito, muito desmotivante. Os jovens não sentem a profissão como atrativa. Com certeza, Né? professor. Até porque eles não têm como, com os salários tão baixos, imaginar como ter as suas famílias, desenvolver os seus sonhos e ter a sua aposentadoria no futuro. Hoje em dia, realmente, ela não atrai. E é compreensível que não. O senhor vê alguma política sendo feita nesse aspecto? A gente viu aí recentemente os professores em greve lutando por um aumento de 5%. Se a inflação foi mais do que isso, ou seja, não teve nem a reposição da inflação. Pode um profissional que vai educar os nossos filhos se dedicar apenas por vocação, uma coisa intrínseca? Não, porque por mais que a pessoa tenha boa vontade, caráter e qualidade intelectual, vai esbarrar em algumas questões. Por exemplo, como você imagina seu filho sendo educado por um professor que não pode comprar livros, que não pode ir a cinemas, não pode ir a teatros, não pode viajar, Verdade. não tem sossego para pagar as suas contas domésticas, para sobreviver, perseguir os seus sonhos? Que tipo de profissional ele é? Hoje em dia é um profissional que eu chamo de profissional da resistência. Ele consegue resistir pelo seu ideal, Certo. mas realmente ele fica muito aquém, por melhor que seja o profissional e a qualidade que tenha, porque ele vai ficando defasado, porque ele não consegue acompanhar a tecnologia. Quantos professores, por exemplo, não detêm o conhecimento da informática? No entanto, muitos de seus alunos têm acesso a isso. Verdade. Professor, o senhor fundou o IFEC, né, que é um instituto que o senhor vai poder falar para os nossos telespectadores. O IFEC foi formado com qual objetivo? De democratizar, socializar a informação. Sim. Porque, na verdade, eu e um grupo de pessoas sempre tivemos ações isoladas, achando o seguinte: cada pessoa colabora com a sociedade da sua maneira. Certo. Qual é o potencial que nós tínhamos em comum e temos? É o dos saberes, dos diversos tipos de saberes. Certo. Então, em 2002, achamos por bem, através de minha iniciativa, fundar o IFEC, que é o Instituto Interamericano de Fomento à Educação, Cultura e Ciência. Certo. O IFEC ele não tem um objetivo apenas de Niterói, Rio de Janeiro, Brasil. É um instituto que, além das linhas do Brasil, tem com o exterior, numa troca constante de experiências e de ações que podem ser feitas a favor do cidadão, entendendo cidadania como compreensão de direitos e deveres, o seu corpo cívico de conhecimentos do país, a tradição do país, a visão da sustentabilidade, a sua relação com o meio e, evidentemente, da empregabilidade, Certo. que passa pela necessidade de capacidade e qualificação do cidadão para estar dentro do mercado de trabalho, podendo colaborar com esse mercado de trabalho e tendo a dignidade de receber bons salários frente ao seu aprimoramento para manter assim a sua família. Né? Professor, dentre as atribuições do IFEC, tem duas que eu gostaria de pontuar. A primeira, a questão do civismo. Hoje em dia, eu me lembro que eu estudei no meu ensino médio, eu tive matéria de moral e cívica e eu aprendi várias questões do civismo, o hino, a importância das datas. Isso hoje não é difundido para os nossas crianças e nossos jovens. Por quê, professor? Veja bem, uma das bases do Instituto realmente passa pelo civismo. Nós, alguns anos atrás, entregamos diretamente em Brasília, na Comissão de Educação do Senado, né, na Comissão de Educação da Câmara dos Deputados, uma solicitação ofício solicitando o seguinte: que voltasse a educação moral e cívica para o ensino fundamental. Isso é importantíssimo. OSPB, Organização Social e Política do Brasil, para o ensino médio. E EPB, Estudo dos Problemas Brasileiros, para o ensino superior. Uma das respostas que tivemos é que isso já fazia parte do dia a dia de todos os professores. Só que nós sabemos perfeitamente que um professor com uma carga horária muito limitada, de 3 tempos, 2 ou 4, ele não tem tempo de parar o seu programa para poder se deter em discussão de questões do momento, do cotidiano. Certo. Daí a importância, como você falou, dessas disciplinas como momento de reflexão.
Se você olhar, então, a nível de comunidades em geral, o que o jovem precisa hoje em dia é refletir sobre o que acontece. Se ele chega na sala para ter um conhecimento clássico, mas ele não tem um tempo disponível para ele debater sobre as suas angústias, seus medos, suas reservas, inseguranças, como é que você vai conseguir fazê-lo? Tentar refletir um pouco e entender o que é melhor ou não, para ele e para a comunidade como um todo. Daí que essas disciplinas têm uma função chave nesse processo. Sim. Agora, a questão é até onde a ideologia oficial do país entende isso como interessante. Um povo, evidentemente, sem acesso à cultura, um povo sem acesso a uma educação de qualidade, a uma saúde de qualidade, é mais facilmente manobrável. Pegando esse gancho do senhor, o funk, ele cresceu muito há 10 anos atrás, exatamente no período em que a gente teve o quê? Essa evasão dessas disciplinas na escola. E o funk é um grito de massa, né? Uma questão aí de uma forma da comunidade se expressar. Existe alguma correlação entre a ausência dessas matérias de civismo e essa expressão meio que no intuito de rebeldia, de extravasar o que acontece lá dentro, que eles não conseguiam de outra forma mostrar para a comunidade? Eu acho que a sua abordagem ela é correta, mas a gente é tentando para a seguinte situação. As comunidades ficaram muito isoladas, na verdade, ou seja, o aparelho público não se fez presente nessas comunidades. Sim. Evidentemente, de uma forma um tanto separados da realidade como um todo externa, eles começaram, concordo, a ter esses gritos de contestação, esses gritos de alerta, dizendo, olha, nós também temos direitos, agora nós temos a consciência que estamos excluídos, estamos fora do processo, mas nós somos seres humanos, nós também queremos dignidade. Então, concordo perfeitamente que o funk é um exemplo Sim. de uma manifestação popular que advém do quê? De uma insegurança, de uma incerteza e de um grito de chamada dessas pessoas para que o Estado se faça presente, mas não de uma forma repressora. Entendi. Mas de uma forma realmente que venha dar um suporte. Veja, Fabiano, qualquer pessoa, qualquer ser humano que tem acesso à educação, tem acesso à saúde, à moradia, a trabalho, à facilidade de transporte, à dignidade, vai pensar 20 vezes, 1000 vezes, Verdade. antes de cometer qualquer coisa equivocada para ser privado da sua liberdade e ser preso numa cela. Com certeza. Então, se o Estado se faz presente a nível desses espaços, como nós temos visto, inclusive em algumas unidades pacificadoras dentro do Estado, você começa a restabelecer um padrão de cidadania. As pessoas começam a se sentir novamente donas desse espaço, com possibilidade de pensar o seu futuro e seus sonhos. Professor, estamos chegando ao fim desse bloco. Eu gostaria de abordar como que um jovem se insere no IFEC. Nós somos um voluntariado, na verdade. Sim. Qualquer jovem, ou qualquer profissional, ou qualquer empresa que queira colaborar, pode fazer contato através dos nossos meios de contato. Nós vamos site, disponibilizar e-mail. o telefone do IFEC. Isso, e telefone, que certamente participa, que é uma grande corrente do bem. Entendi. Professor, nós vamos para um rápido intervalo e no retorno eu gostaria de estar falando do IFEC para o Comperj, que eu acho que vai ser importantíssimo essa informação para os nossos jovens que nos assistem. Vamos para um breve intervalo e voltamos já.